Hoje eu vou conversar com um líder sindical, um cara que presta um serviço fantástico à comunidade. Ele e todos os seus companheiros fazem parte de uma estrutura de apoio ao usuário do serviço do Detran, que é o pessoal dos despachantes. Marcísio Nogueira, nosso amigo, está aqui nos dando a honra da sua visita ao nosso programa para a gente conversar um pouco sobre isso. Marcísio, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. E eu já pergunto, com essa modernidade toda que está chegando, internet e o consumidor com contato direto com os órgãos públicos, o despachante ainda tem utilidade? Um abraço. Tem sim. O despachante documentalista, ele existe desde a época do Antigo Império, né? Quem fazia as primeiras transações de mercadorias já era o despachante documentalista. É uma profissão, volto a frisar, milenar. É uma profissão milenar. E essas modernidades, elas chegaram justamente para nos dar a sustentação necessária que nós precisávamos para poder prestar um serviço de qualidade. Bom, os despachantes foram se organizando, foram melhorando o seu atendimento, mas a categoria durante muitos anos teve muitos picaretas no meio. Ainda tem isso? Olha, sem dúvida, são todas as profissões. A gente tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Nós propomos, desde o começo do nosso mandato, em separar o joio do trigo. Separar o bom profissional daquele profissional que não corresponde com a expectativa. Então, a gente tem o setor de fiscalização e a gente tem botado quente nessas situações que acontecem no dia a dia. E certamente hoje está bem melhor, você pode confiar mais no profissional despachante documentalista. Qual é o teu sindicato e qual é a entidade que tu comanda? São duas, né? Eu sou o presidente do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Rondônia e Acre, e ultimamente eu fui reeleito presidente do Sindicato dos Despachantes Documentalistas do Estado de Rondônia. E para mim é uma honra representar essa categoria que é muito tempo sofrida, né? E a gente está trabalhando para que possa resgatar não só a credibilidade, né, dessas entidades, mas principalmente dar dignidade aos nossos profissionais despachantes. O despachante atua só na questão do Detran, de documentação de veículos e tal, ou mais áreas, Marcísio? Sérgio, nós atuamos em 12 áreas. Né? 12? 12 áreas. Tudo que fala em documentação em geral, nós somos despachantes documentalistas. Então, é o despachante de trânsito, é o despachante alfandegário, é o despachante da Receita Federal, é o despachante... regularização de imóveis. De regularização de imóveis, enfim, é uma vasta área que nós podemos trabalhar e atuar. São 12 áreas. E o despachante documentalista, eu diria para você que ele é um coringa. Todas as áreas ele conhece um pouquinho. É o despachante fazendário, enfim, são várias áreas que a gente milita. Bom, nós temos aqui uma cidade, uma capital com 500 mil de habitantes. Dizem que já temos mais de 200 mil carros, ou seja, quase um carro para cada duas pessoas, incluindo centenas de milhares de motos, dezenas de milhares de motos. E o Detran é o órgão que centraliza tudo isso. Como é que é a relação dos despachantes hoje com o Detran? Olha, Sérgio, eu diria para você que já foi muito ruim. Hoje a gente, através do diálogo, através das conversações que a gente sempre tem com a direção do Detran, eu acredito que as coisas melhoraram. Não ao ponto que nós queremos que melhore. Mas certamente está bem melhor hoje o relacionamento entre Detran e despachantes. Porque antigamente bastava que mudasse um diretor do Detran, ele já colocava na cabeça que o despachante é diferenciado, ele é um picareta, e na verdade a nossa profissão ela tem sofrido muito. Muitos ataques por conta exatamente da questão dos picaretas que tramitam livremente no nosso meio
e muitas das vezes acobertados por alguns funcionários do Detran, que não é o caso hoje. Então a gente trabalhou muito nessa parte de fiscalização, justamente para dar uma comodidade melhor para o usuário, aquele que exatamente precisa dos serviços do Detran. Então é um relacionamento institucional muito bom, a gente respeita o Detran e certamente o Detran tem nos respeitado quando nós levamos as nossas reivindicações. Sempre se ouvia falar, Marcis, que essas questões que envolvem o serviço público, inclusive os Detrans no país inteiro, sempre tem problema de corrupção, de propina. Isso ainda existe ou já está melhorando? Eu acredito que com esse sistema, novo sistema do Detran, que eu sempre defendi, eu falei, esse sistema é muito seguro. Eu acredito que já passou esse tempo de se ajeitar, de fazer as coisas da forma errada. Eu acredito que esse tempo nós já superamos. A partir de agora o Brasil mudou, o país mudou. E nós estamos vivendo uma nova era. E eu tenho absoluta certeza que o despachante documentalista tem contribuído muito para que as coisas funcionem da forma correta e de acordo com o que manda a lei. Se eu sou um usuário e não estou satisfeito com o serviço do despachante que eu contratei, a quem eu posso recorrer? Você vai recolher ao conselho. O conselho tem nós temos as câmaras temáticas, que eles fazem toda a averiguação. Nós damos o direito do contraditório, a gente ouve as duas partes e dali a gente monta um juízo, né? E a partir dali a gente toma as devidas providências. A gente não passa a mão na cabeça dos maus profissionais. Aqueles que não querem trabalhar corretamente, a gente tem deixado nós temos deixado de lado esse povo que não quer realmente fazer as coisas de acordo com o que tem que ser feito, de acordo com os ditames da lei. Eu até para dar um depoimento pessoal, há muitos anos eu trabalho com a mesma empresa aqui em Porto Velho e sempre fui muito bem atendido. Eu espero que essa seja a média, né, Marcis, nesse contexto. Nós temos trabalhado muito, viu, Sérgio, para que não só o atendimento ao público, mas toda a população. A gente, não sei se você se lembra de alguns embates que nós fizemos na questão da quebra de alguns monopólios. É verdade, das placas, por exemplo. Exatamente, a gente criou algumas inimizades, porém a população ganhou com isso, né? Porque a população hoje pode escolher qual a empresa que ela quer confeccionar a sua placa e também qual a empresa que ela quer fazer a sua vistoria veicular. A questão das SCVs, que também foi uma briga muito acirrada que o Conselho e o sindicato fez para que fosse quebrado esse monopólio que estava atrasando a vida do contribuinte e, consequentemente, a vida do usuário que precisa do Detran. Então, a gente trabalha muito e quem ganha com isso não é só o despachante documentalista com agilidade, mas quem ganha é a população no geral. Já diminuiu muito, mas muito mesmo. Mas há uns anos atrás, uma década, talvez um pouco mais, a gente tinha derrame de carteira falsa, derrame de documento falso. Isso acabou ou ainda existe, Marcis? Olha, Sérgio, o ser humano ele é dotado de caráter. São valores que a gente tem no seio da família, né? Então, são pessoas que trabalham no Detran e não posso falar pelo lado do Detran, posso falar pelo lado dos despachantes. Mas eu diria para você que o grande problema do serviço público hoje é a quantidade de pessoas que não têm o comprometimento com o órgão, essas pessoas que são cargos comissionados. Não sei, mas eu acho que o Detran, se muito tiver, 40% do seu efetivo, o resto são cargos comissionados. E essas pessoas, eles cumprem o tempo deles e saem, não dão satisfação de nada, nem para o Tribunal de Contas, para nada. Então, eu não diria para você hoje se existe ou não, isso aí não cabe a gente. Eu diria para você que nós temos feito a nossa parte. O despachante documentalista tem procurado de forma muito incisiva para que as coisas funcionem de acordo com o que manda a lei. Nós cumprimos as determinações vindas do Detran, mas também se elas vierem muito severas e que a gente acha que está de encontro à lei, a gente questiona, a gente batalha para que elas mudem. E a gente tem conseguido, através do diálogo, mudar algumas situações que o Detran muitas das vezes procura fazer em detrimento do sofrimento do despachante documentalista.
Muita gente se sente injustiçada, recebe multas pesadíssimas e aí recorre também aos despachantes. Com a sua experiência, as queixas no geral são óbvias ou as queixas são justas ou são injustas? Ou o motorista está cada vez pior, na sua opinião? Olha, eu diria para você, Sérgio, que infelizmente o nosso município não é diferente dos outros. Eu acredito que, sem entrar no mérito da situação da Centram, mas parece que esse povo é treinado para multar. Eu não sei se você tem acompanhado, não existe campanhas de educação de trânsito, não existem investimentos de infraestrutura na capital ou no interior do estado, apenas eles são treinados para multar. E muitas das vezes a gente ganha alguns recursos. É muito difícil, porque a comissão também é nomeada pelos órgãos e entidades subordinadas ao Detran. Muito difícil você ganhar um recurso. A grande verdade é essa. Mas nós trabalhamos justamente no erro, quando há um auto preenchido de forma irregular, que falta o horário, alguma coisa. Então, esses autos a gente, de acordo com a lei, a gente derruba. Mas muitos deles, eles estão treinados justamente para multar. A Secretaria Municipal tem no orçamento dela até elas consideram a multa como faz parte do orçamento do município. E isso é uma muito meta ruim. De multa, né? Exatamente, tem uma meta de multa. E é muito ruim isso. Por quê, Sérgio? Porque nós precisamos fazer uma campanha de educação em todo o estado de Rondônia. Uma campanha educativa para que o motorista tenha consciência de que ele está dirigindo um veículo, e esse veículo é uma máquina de... se ele não o conduzir da forma correta, é uma máquina de matar. Então, precisa dessa conscientização. Precisa também equipar as autoescolas para que elas possam dar uma qualidade melhor no aprendizado do aluno. E que só coloque o aluno para ser avaliado pelo Detran quando ele realmente estiver preparado. Então precisa, é um conjunto de fatores, né, para que nós possamos ter um trânsito mais humano e para que o Detran trabalhe mais essas campanhas educativas. Estamos conversando sobre serviço de despachantes, sobre a importância do serviço que eles prestam, estamos conversando sobre as questões do Detran. Eu perguntaria, Marcinho, nesse segundo bloco, essa questão, a gente ouve muitas reclamações sobre problema de registro de veículo e tal. O que está acontecendo? Sérgio, depende da situação. Eu diria para você que hoje o usuário normal, né? O que é o usuário normal? O usuário normal é aquele que tem só o seu veículo e ele mesmo vai fazer a documentação. Certo. Ele recebe no mesmo dia o documento hoje. Ele faz tudo isso. Às vezes a gente tem algum problema, a questão das vistorias, que ainda estão deixando um poupouco a desejar, porque você sai do Detran, aí você tem que ir numa vistoria, que é uma terceirizada. Aí, de repente, você não preparou o veículo para que ele seja submetido a uma vistoria, mais... Geral. Uma vistoria geral. Então, muitas das vezes, o que acontece é isso. Mas no Detran, quando chega, é muito rápido a emissão do documento. A habilitação, para você ter uma ideia, agora é 1 hora. Você terminou de fazer o exame médico, já emite a carteira, a renovação. Então, isso é um avanço, né? É um avanço extraordinário. Porque às vezes demorava até uma semana, um mês, quando não demorava, né? No interior demorava 90 dias. Pois é, um absurdo. É um avanço extraordinário. Mas no interior também esse período de 1 hora, não? O usuário normal, 1 hora. O despachante, a gente tem um acordo que a gente prepara todo o processo, a gente entregando até às 10 horas do dia. No outro dia, até meio-dia, os documentos estão prontos. Para nós é um grande avanço, para quem esperava 1 semana, 2, e para quem muitas das vezes não tinha a tecnologia, não tinha os equipamentos que hoje o Detran dispõe. Então, eu acredito que essa tecnologia veio e chegou para ficar. Eu diria que o Detran de Rondônia, com todos os problemas e os percalços que a gente passa no dia a dia, eu diria que ele hoje se enquadra entre os 4 melhores Detrans do país. Muito bom. Agora, o que empaca ainda no Detran, que o Detran poderia fazer para facilitar a vida do usuário e dos despachantes, que são os representantes dos usuários? Eu vou falar o nosso ponto de vista. Eu acredito que o setor de liberação,
ele deixa muito a desejar. Liberação do quê? Liberação de veículo. Ora, o veículo é apreendido por conta de um licenciamento simples, né, no sábado. Na segunda-feira, o proprietário do veículo vai ao Detran, né, para liberar o veículo. Ele paga os documentos, tudo. Acontece que é uma demora muito grande. Ele tem que o veículo ainda não está vistoriado. Muitas das vezes você tem que se deslocar de um setor para o outro e aquele jogo de empurra acaba fazendo com que o usuário perca muito tempo. Então, tem algumas pessoas que vai liberar um veículo que eles já, muitas das vezes até perde o emprego porque falta o dia todo para poder liberar um veículo. Eu acredito que essas situações, bem conversado, bem trabalhado, né? O Detran tem um grande problema também, a falta de pessoal, porque tem muitos cargos comissionados, mas a gente não vê esse povo quando é para trabalhar. Me desculpem aqueles que estão nessa situação, mas a gente tem que tratar as coisas com a verdade. Então, o grande problema do Detran hoje, ele está muito bem de tecnologia, mas o setor de pessoal do Detran deixa muito a desejar. O grande problema do Detran hoje é material humano. E é porque o investimento em tecnologia, em equipamento, não adianta nada se não tiver quem faz o serviço, né? Pois é, então esse setor de liberação, há muito tempo ele vem capengando, as pessoas esperando muito, sabe? Muitas das vezes mal atendida, essa é a grande verdade. Mas isso aí são problemas que aos poucos a gente vai levando a demanda à direção geral e nem sempre a gente é atendido. Mas quando acredito que os órgãos de fiscalização, como o próprio Ministério Público, a Assembleia Legislativa precisa assumir o seu papel, os deputados, para que chame a direção do Detran, sei lá, quem quer que seja desse setor, para que diga para ele que a população, se ela pagou os documentos, se ela está apta a liberar o veículo, não tem que ficar usando de tanta burocracia, não. Se ele pagou, se ele é o proprietário, se ele é o condutor, então tem que ser, no máximo, meia hora, ele tem que liberar o veículo dele. Ora, o que é isso? Então a gente precisa modernizar esse setor. Pois é, isso é uma coisa que o nosso querido diretor Albuquerque, lá é um cara muito bem intencionado, trabalhador. Albuquerque está na hora de meter o dedo nessa ferida aí, né? Mas isso com relação a motoristas que ainda, condutores, né? Motoristas e motociclistas que ainda dirigem depois de beber. O que os despachantes fazem quando cai um assunto desse na sua mão? Nós temos um site, o crddroac.com. Vamos repetir. É crddroac.com. Esse site, nós divulgamos campanhas, muitas campanhas educativas, o motorista defensivo, e nós procuramos orientar da melhor forma possível, sabe? A questão da lei seca, nós elaboramos panfletos, eu mando para o interior do estado. A gente, quando discute em plenárias, por exemplo, em Ji-Paraná, nós focamos muito isso, as entrevistas que a gente deu lá nos meios de comunicação. Eu procuro focar muito nessa questão da responsabilidade do motorista. E, por outro lado, a gente vê da deficiência que o Estado oferece para que a pessoa se qualifique para poder tirar a carteira de habilitação. Ora, não sei se você sabe o problema aqui da capital, até hoje não tem uma área de teste. Não tem. Quer dizer, é complicado. No interior do Estado não é diferente. E eu acredito que a partir do momento que essas coisas começarem a acontecer, certamente que o condutor, o motorista que vai tirar a sua carteira de habilitação, certamente ele vai ter mais consciência do trânsito e certamente ele vai para a rua mais treinado, mais capacitado, quando acontecer todas essas coisas, porque se exige muito de um condutor para que ele possa tirar a sua carteira de habilitação, mas o órgão não oferece o necessário para que a população possa ser bem treinada. Essa é a grande verdade. Nós falamos há pouco que Porto Velho está beirando os 200 mil veículos, seriam tantos milhares de condutores, mas também se fala que quase a metade dos condutores de Porto Velho não tem habilitação. Primeiro eu pergunto se esse número para vocês é real, e segundo eu pergunto
como fazer para que essas pessoas se habilitem, através das autoescolas, através dos despachantes, através de qualquer forma, para que possam dirigir habilitados. Eu acho que além das autoescolas, aqui eu vou, sem querer tirar o emprego de ninguém, mas eu acho que além das autoescolas, o Estado precisava assumir o seu papel. O Detran precisava ter um setor, eu não sei se é acha... viável? Hã? Não sabe se é viável ou é viável? Eu acho que é perfeitamente viável você fazer a habilitação para que o pobre tenha acesso. Hoje, o pobre não tem acesso à habilitação, muito caro as taxas. Além das taxas do Detran ser muito cara, tudo aquilo que envolve a carteira de habilitação é muito caro. Questão do simulador, que está essa briga, aquilo vai... Pois é, essa é a minha próxima pergunta. E é uma coisa que é extremamente necessário, porque o motorista se prepara. Porém, eu acredito que o Detran poderia, através da sua coordenadoria de educação de trânsito, poderia oferecer esses cursos popular, para que as pessoas possam, além de serem bem preparadas, possam pagar uma habilitação a contento, com valores menor. O Estado precisa fazer a parte dele. Pois é, mas aí, Marcinho, nós ficamos naquele impasse que é o que eu imagino que passa pela cabeça dos burocratas do governo. Ora, se o cara tem dinheiro para ter uma moto, ele tem que ter dinheiro para habilitação. É um raciocínio simples, mas é isso que eles pensam? Não sei se é exatamente isso, viu, Sérgio? Agora você... Mas é o seguinte... Se o cara... Eu imagino que o cara vai lá e gasta o quê? 5 mil reais, 4 mil reais por uma moto. Uma carteira está o quê? R$1.000? Não, uma carteira hoje, por mais simples que seja, é R$1.500. Pois é, R$1.500 é um tiro no bolso do cara. Mas nós vamos olhar pelo outro lado. Por exemplo, a pessoa que quer tirar a sua habilitação para poder trabalhar, né? Certo. No caso dos Uber, dos taxistas. Essas pessoas que vão renovar a sua carteira de habilitação, essas pessoas precisam ter um incentivo da parte do Estado. Por exemplo, esses exames caríssimos, né? Nós vamos entrar... Isso é complicado a gente falar de uma coisa que a gente não... Eu não sou dono de clínica e nem sou dono de autoescola, mas é muito difícil, por exemplo, hoje você renovar uma categoria alta, que tem o exame toxicológico. Ora, um exame caro desse, eu acredito que o Estado poderia oferecer pro cidadão, para que ele faça a um preço menor, para que eles possam. Então, essa questão da demanda de falta de pessoas habilitadas, eu acredito também que falta um pouco do Estado ser mais presente nessa situação. Só para você lembrar que hoje, um grande percentual dos gastos de saúde pública do país, em alguns estados, 70%, são destinados a pessoas acidentadas no trânsito. Nós temos gente jovem morrendo todos os dias. 48 mil mortos no trânsito no ano passado. Está na hora da gente mexer nisso, não está, Márcio? Sob o ponto de vista dos profissionais da sua área que convivem com essas tragédias todo dia, o que vocês acham que o Estado podia fazer para ajudar? Eu acredito que, primeiramente, um investimento pesado na sinalização. Okay. E depois na educação de trânsito, né? Eu sempre falo, é um tripé. Um investimento pesado na questão da infraestrutura de trânsito, né, na sinalização e na educação de trânsito. E, consequentemente, também o Estado faça a sua parte no treinamento dessas pessoas que vão dirigir. Mas, olha, Sérgio, eu acredito que nós já passamos por situações bem piores que essa. Eu acredito que as coisas estão se ajeitando aos poucos. Eu acredito que o país hoje está mudando, está evoluindo, e eu não tenho dúvida que Rondônia vai acompanhar esse crescimento. Nós temos mais um minuto e eu queria deixar para você mandar o seu recado para os motoristas, para os seus companheiros de profissão, para aqueles que ajudam tantas pessoas a terem sua documentação, andarem direitinho, bonitinho, o que você quiser. Ô Sérgio, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade. Ele é um profissional que foi criado através da Lei 10.602 de 2002. Né? É o profissional documentalista que ele tem um mandato presumido, ele não precisa de procuração para representar o seu cliente. Então, a gente tem a responsabilidade de prestar o melhor serviço. Eu diria para todas as pessoas que nós temos feito a nossa parte. E, em consequência disso, eu queria agradecer
aos nossos clientes, aos nossos usuários, aos nossos parceiros, e dizer que desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e dizer que o Conselho ele tem fiscalizado veementemente as ações dos maus profissionais. E qualquer dúvida, vocês podem procurar o Conselho, que ele está à disposição para ouvir a população.